Oi, oi, minha gente, está no ar mais uma Identidade Geral. Eu quero de antemão já agradecer a sua companhia, a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, porque todos os dias às 11h30 a gente está aqui juntinho e a graça desse programa é a sua companhia, é você aqui conectado com a gente, aprendendo com boas conversas, aprendendo grandes lições de vida. Bom, o tema de hoje é transplante de órgãos e tecidos, um assunto de extrema importância, visto que aqui no Brasil mais de 50 mil pessoas aguardam um órgão para ter mais qualidade de vida ou até mesmo sobreviver. A história de hoje é da Luciane Lima. O ano era 2013, quando ela recebeu um duro diagnóstico, o de uma insuficiência severa nos rins. A solução era única, transplantar o órgão. Só assim, Luciane conseguiria voltar a ter uma vida normal. O ano passou, chegou 2014, neste ano uma surpresa. Às vésperas do Dia dos Namorados, o esposo da Luciane doou o rim que ela tanto precisava. E assim a história da família pôde recomeçar com saúde, qualidade de vida e, claro, muito amor. Eu quero lembrar a você que alguém também doou não só os órgãos por você, mas doou a vida inteira, por completo. Esse alguém é Jesus, que doou vida, doou amor, doa todos os dias esperança, conforto, consolo, doa tudo aquilo que você precisa. Ele mesmo disse, né? Deus amou a gente de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. E não tem doação melhor e maior do que essa. Em forma de gratidão, a gente precisa entregar a nossa vida a Ele que se doou por nós. E essa gratidão, ela pode ser manifestada através do estudo da Palavra de Deus. E eu reconheço que às vezes estudar a Bíblia é difícil, surgem muitas dúvidas e questionamentos. E pensando nisso, a Rede Novo Tempo de Comunicação lança vários guias de estudo da Bíblia para te orientar nesse sentido. O que eu quero te mostrar hoje é justamente um guia que fala desse Jesus que se doou. É o guia Ensinos de Jesus. E aqui você vai conseguir compreender o que Jesus ensinou acerca de vários assuntos. Acerca do sábado, inclusive, acerca dos dízimos, acerca de vários assuntos. É um guia bem completo, olha só, tem várias questões, tem explicações, citações bíblicas. É muito bonito e muito importante que você, inclusive, peça já o seu. Para pedir é muito simples, você pode ligar para cá em horário comercial, tá bom? É o 0 operadora 12 21 27 3121, ou você pode agora mesmo mandar pra gente uma mensagem pelo WhatsApp. O número é o DDD 12 98244 0077. Bom, falado tudo isso, eu quero te convidar a esperar aí 30 segundinhos que já a gente volta com a história da Luciane, que com certeza vai te inspirar muito nesta noite. Já estamos de volta com Identidade Geral, hoje para falar de um assunto que é muito importante, de extrema importância, eu diria, que é a questão do transplante de órgãos e tecidos aqui no nosso país. E a gente vai receber a Luciane e o Antônio, que tiveram uma história bem marcante a respeito do transplante de órgãos. Você vai conhecer agora, já não quero me delongar, já vou fazer as honras aqui para esse casal. Por favor, minha gente, tudo bem, Lu? Prazer. Muito obrigada pela companhia de vocês, por vocês terem aceitado o nosso convite. Se acomodem, se sintam em casa. Eu sei que o tema não é só transplante de órgão, mas é história de amor mesmo. Tirar parte de mim para dar para quem eu amo. Ai, meu Deus, eu sou romântica, eu sou suspeita. Mas eu queria começar o programa de hoje fazendo uma pergunta bem específica. Quer dizer que você tem uma centopeia no braço? Tenho. Que história é essa? Na verdade, é uma fístula, né? Onde eu utilizava para fazer a hemodiálise. Né? As sessões que eram realizadas a cada 3 vezes na semana e durante 3h30 para que filtrasse meu rim, né? E ele filtrasse meu sangue, na verdade, porque o rim não estava em funcionamento. E o que o rim funciona a cada 2, 3 horas, né? Normalmente, que para filtrar o sangue do que você se alimenta durante o dia, do que você consome durante o dia,
essa máquina funciona a cada uma vez na semana, 3 vezes na semana, com dias alternados, no meu caso, né? Com sessões de 3 horas e meia. E aí, essa cicatriz, ela ficou com formato de centopeia. De centopeia, né? É uma marquinha que hoje foi ressignificada. Não significa mais a marca de uma doença, de um problema de saúde, mas de uma vitória, né, Lu? Isso. E agora a gente vai voltar ao filme. Antes da centopeia aparecer no seu braço, 2013, você recebeu um diagnóstico duro dessa insuficiência severa dos rins. Como foi? O que você estava sentindo? O que os médicos disseram? Na verdade, foi em 2012, né, que eu comecei a ter uma pressão arterial fora do limite. E eu mesmo tomando medicamento, ela foi durante um ano, né, tomando medicamento bloqueador de pressão. A minha pressão, ela só foi aumentando, ela não limitava. E aí eu fui ao médico quando eu já não estava me sentindo muito bem, estava começando a sentir náuseas. Passei pelo meu cardiologista, ele disse que ele pediu uns exames e eu vi o diagnóstico lá, um exame chamado creatinina, né? Uhum. E aí, quando eu cheguei ao médico, ele se assustou, porque eu consegui chegar normalmente lá dirigindo, muito mal, né? Mas dirigindo, ele se assustou porque a creatinina estava com 8,9. Ele achou estranho, porque... Isso é baixo ou é alto? Muito alto. O normal é zero, para a mulher, principalmente, né, 0,4, até 1,2. E a minha estava 8,9. E aí ele me internou imediatamente. Ele falou, você vai ter que ir para o nefrologista. Fiquei internada por 21 dias até que não teve mais resposta o meu rim. Meu rim teve falência durante o período de hospitalização. E de lá eu saí hemodializando. E aí a única solução era o transplante. Isso. No dia que eu recebi o diagnóstico, né, de que o meu rim não teria como retornar mais, e foi junto com o Antônio até, né? Esse momento acho que marcou bastante, porque aí eu sabia que eu não tinha outra solução, eu ia ter que viver com a máquina ao meu lado, né? Depender da máquina para viver a partir daquele momento, sem saber exatamente quanto tempo, né? De vida que você fala. Exatamente. Nossa. Exatamente. Você até consegue viver com a máquina, mas com uma qualidade de vida bem menor, considerando as limitações que tem, né? Mas ainda, em relação aos outros órgãos, ainda é uma vantagem, porque os outros órgãos você não tem uma máquina ali para fazer a função daquele outro órgão, enquanto que o rim tem hoje a hemodiálise, tem também o tratamento de diálise peritoneal. Então, são os tratamentos alternativos. Assim como o transplante também é um tratamento alternativo, não é considerado uma cura, né? Nós temos aqui alguns dados do Ministério da Saúde que dizem o seguinte, que mostram, né? O Brasil tem 31 mil pessoas esperando o transplante do rim, que é o caso da Lu. No total, são 53 mil pessoas e 200 aguardando na fila de transplante aqui no país. São dados de 2020. Só que 2020 e 2021 a gente teve aí a questão da pandemia que agravou esse cenário, até porque esse tipo de cirurgia, de procedimento, ficou suspenso também. E aí tem vários tipos de doação, existem os órgãos também a serem doados, os tecidos, muitas dúvidas em torno desse assunto, mas para nos ajudar nesse desafio eu tenho aqui o Dr. Walter Duro Garcia, que é membro da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e que vai nos ajudar, né, doutor? Boa noite, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa noite, eu que agradeço o convite. Doutor, existem dois tipos de doadores, certo? Os que estão em vida e aqueles que tiveram a morte encefálica. Explica pra gente essa diferença. Normalmente, o doador vivo é para rim, e principalmente também para medula óssea, células hematopoiéticas, também excepcionalmente para pulmão, excepcionalmente outro tipo de órgão. Fígado também pode ser doado, uma parte do fígado para o filho, por exemplo, para a criança, mas a grande maioria dos transplantes são realizados com doador falecido. Os transplantes de órgãos, rim, coração, fígado, pulmão, a gente só utiliza o doador em morte encefálica.
Já para transplante de tecidos, córnea, ossos, válvulas, a gente pode usar uma pessoa que faleceu até 6 horas e a família permitiu a doação, porque esses tecidos não recebem sangue direto e ficam mais tempo viáveis. Para ser doador de órgão no Brasil, porque em outros países se pode utilizar o doador em morte circulatória, este que parou o coração, imediatamente após para órgãos. Mas aqui no Brasil nós ainda não utilizamos, porque a gente tem um número alto de doadores em morte encefálica, que é o que mais se utiliza para órgãos. Doutor, existe... perdão te cortar, é porque existe muito tabu, né, em volta da morte encefálica. Isso. Muita gente ainda não entende que a morte encefálica é a perda das funções vitais. Explica pra gente um pouquinho mais sobre isso. Pois é. Se uma pessoa tem uma parada cardíaca, ela não morreu, ela está em parada cardíaca. Se nós conseguirmos reanimá-la a tempo, ela volta a ter uma vida normal. Então, a morte para ser confirmada a morte, tem que ter morrido o encéfalo. E se uma parada cardíaca dura mais de 30, 40 minutos e não se consegue reanimar nesse período, essa pessoa vai evoluir para a destruição do encéfalo, porque os neurônios param de receber sangue pela parada do coração. Então, a morte sempre é a morte do encéfalo, que é ocasionada por um fator intrínseco do encéfalo, um derrame, um tiro na cabeça, uma queda, ou secundário, uma parada cardíaca. Por que a gente diz que é a morte encefálica? Como é que acontece essa morte encefálica? A morte encefálica, assim, uma pessoa cai do andaime, leva um tiro, tem um derrame, o sangue que sai, ou o edema que se faz, ele não tem como expandir, porque a nossa calota craniana, que nos protege, nessa situação, ela é fatal para nós. Se a pessoa tem um sangramento por uma veia, uma artéria, dentro do cérebro, esse sangue não sai, ele vai aumentando. Quando ele aumenta de volume, passa 10, 20% do volume da calota craniana, ele começa a comprimir e aumentar a pressão dentro do crânio. Esse aumento da pressão dentro do crânio, se for crescendo e for maior que a pressão arterial, o coração não sobe para o encéfalo e o encéfalo morre. Então, por isso que uma pessoa que leva... Então resumindo aqui para a gente, não tem o que fazer. A morte encefálica, infelizmente, já é o óbito e não tem como errar o diagnóstico também, né, doutor? Não existe um falso óbito encefálico, por exemplo. Tem uma possibilidade. A determinação de morte encefálica, ela é em todos os países e ela é determinada pelo CFM. São 2 médicos que fazem, um deles faz uma série de exames clínicos, um segundo repete esses exames, se faz um exame de imagem que mostra que não tem atividade elétrica ou não tem fluxo de sangue dentro do encéfalo. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Pena que o tempo da gente aqui voa no Identidade Geral. O relógio é o nosso maior inimigo aqui, viu, doutor? Mas eu te agradeço demais pela sua disposição, pelo seu tempo e por ter tirado aqui as nossas dúvidas. Muito bem, sempre à disposição de vocês. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. E voltando aqui a conversa com a Lu, né? A Lu vai continuar contando aqui o depoimento. A gente vai ter que ir para aquele breve intervalo. Antes da volta dela aqui, já já a gente te espera. O Identidade continua e eu espero você. Já estamos de volta e a gente volta com a parte mais bonita da história, porque aí passou todo esse perrengue de hemodiálise, essa tensão, diagnóstico, aí chega 2014? Isso. Véspera do Dia dos Namorados? Isso. Como foi isso, Antônio? Nós, no começo, né, quando houve os candidatos, foram selecionados os candidatos para ser doador de rim para ela, foram eu e meus cunhados. No final de toda a seleção, acabou sendo eu. O interessante é que eu não tinha nenhum contato, conhecia a Luciane de outra cidade.
E graças a Deus, voltando da cidade dela para casa, que na época eu trabalhava em São Paulo presencialmente, e voltando ela me falou, surgiu, a médico ligou, houve uma vaga, ia ser em setembro a operação, mas ele antecipou para dia 11 véspera do Dia dos Namorados. Na mesma hora eu dei meia volta com o carro já... E já foi se preparar para o procedimento. Já estava pronto, já, desde o dia que eu fiquei sabendo que era doação podia doar o rim para ela. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi um depoimento seu falando que seria capaz até de doar o seu coração. Você viu? Claro legal. que eu vi. E eu falei, gente, que coisa mais... Eu daria até o coração mesmo. Que lindo. Nós nos conhecemos de uma forma diferente, né? Foi através quando surgiu a internet. Então não foi presencialmente, o primeiro contato foi via e-mail, foi via chat. Mas se aproximou tanto que hoje tem uma partezinha de você na luz. Sim, sim. E quando vocês viram o resultado da compatibilidade, que daria certo para que você fizesse a doação, foi uma festa, né? Não, nós fomos praticamente assim, maca lado a lado, de mãos dadas para a sala de cirurgia. E aí, como que foi o procedimento, quantas horas? A gente entrou 7 horas da manhã e... Você saiu mais cedo, né, Tu? Acho que nós saímos no mesmo horário, Lu. Ficamos eu até saí o 3 horas efeito da tarde. também. Eu concluí 3 horas da tarde. É que teve que sair o efeito da anestesia, né? Isso, Depois nos mas eu acho que você volta. já tinha saído. E aí, quando eu acordei, eu lembro que, assim, eu vi a enfermeira, né? Aí eu olhei para ela e falei, deu certo? Terminou a cirurgia? Ela falou assim, deu, você já eliminou 3 litros de urina. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Nesse dia... Fiquei 7 meses e meio sem fazer xixi, porque você perde a função renal. Tem pessoas que perdem também a capacidade de eliminar o líquido. E aí é um negócio muito estranho, porque você tem limitação de consumo de água e também tem... a questão o fato de você não fazer xixi, que é uma coisa extremamente natural para todo mundo, né? Eu sonhava fazendo xixi, para você ter uma ideia, e é uma coisa comum entre as pessoas que estão no processo de hemodiálise, sabe? E é forte você falar isso, porque às vezes a gente perde o nosso senso de gratidão das coisas mínimas, que na verdade não são mínimas, são grandes milagres. A gente ter o nosso corpo funcionando é um grande milagre. Com certeza. E o que você está falando me lembrou de uma outra entrevista que a gente fez aqui do cantor Marcos Rocha, que você inclusive pode acessar essa entrevista no ntplay.com ou no nosso YouTube, no YouTube da TV Novo Tempo. Ele passa pela mesma dificuldade e, inclusive, está na fila de transplante também. Ele veio aqui, ele não podia nem beber, dar uma golada de água. Exatamente. Era um biquinho a cada gotinha de água. E o corpo, Lu, como foi? Respondeu bem? Acolheu direitinho? Assim, é difícil você ter uma pessoa que não tem parentesco ter uma compatibilidade grande dessa, né? É 1 a cada 100 mil. Olha, né? Então, assim, o Brasil ele é um dos países mais difíceis de acontecer esse transplante justamente por conta da miscigenação que a gente possui, né? E aí, o fato de já ter completado o enxerto e já entrar funcionando o rim e já começar a eliminar a urina, é muito difícil, né? E imediatamente o seu corpo já começa a reagir, né? A sua cor já muda, você já pode se alimentar das coisas. Água, nossa, foi maravilhoso voltar a tomar água. Meu sonho era voltar a tomar um copo de 300 ml de suco de laranja. Eu sempre... Quanto tempo depois da cirurgia que você conseguiu essa proeza? Olha, eu lembro que eu saí de lá, assim, do primeiro momento que foi, acho que foi uma semana, alguma coisa assim, que eu tive acesso ao suco, porque a gente ficou com tempos diferentes, porque quem doa fica menos tempo internado, né? Acho que você ficou 3 ou 4 dias. Fiquei quase 2 semanas, que eu parecia ser o receptor. Eu sei que eu saí logo em seguida dele, acho que foi uns 2, 3 dias. Eu já saí, já busquei o suco. Eu tô achando que ele ficou mais para ficar juntinho de você. Eu também acho. Eu sempre dizia, assim, nós temos um filho, né? Hoje tem 14 anos, está grande.
Mas na época ele era pequeno, eu sempre dizia que é meu era dela e dele. Então, Ai, que lindo. o meu é dela. Ai, que lindo, meu Deus! E sabe, outra coisa linda é que você comentou isso também. Sim. Você já tinha me dado o meu maior presente, que é o Eu ia nosso falar isso filho. agora. Ai, que legal. Nosso filho foi o maior presente que ela me deu. Nossa, Ai, que eu sempre falo, cuidar dela é uma obrigação, praticamente, e faço com o maior prazer. Ai, que Quantas vezes for lindo. necessário. Olha aí, maridos, o exemplo do Antônio, hein? E aí, antes dessa situação toda, da disfunção renal, nada de atividade física. Praticava muito esporadicamente. E aí, depois, vocês não sabem, gente, os dois foram para as Olimpíadas dos transplantados. Foi aonde mesmo? Londres? Não, foi Newcastle, uma cidadezinha do norte da Inglaterra. Isso, E, nossa, foi maravilhoso, foi 2019. E como foi que surgiu essa ideia? Como foi? Porque depois, né, que recebe o órgão, que você vê a iminência da morte, você quer viver, né? Sim. Você quer fazer tudo. Eu sofri um acidente de carro. Depois disso, muita coisa mudou na minha vida, perspectiva de vida. A gente tem aquela vontade, aquela gana de viver. Sim, sim. E aí vocês sentiram isso e começaram a praticar exercício. Sim, o meu médico, ele tem esse protocolo de indicar atividade física a partir do 3º mês, mas você voltar gradativamente, né? Ele não tem, assim, um protocolo de incentivar que pratique atividade física de alto rendimento. E quando a gente mudou de cidade, né? A gente mudou para Sorocaba, lá eles têm muito hábito de praticar corrida, principalmente, e eu comecei a fazer corrida na época, em 2016. Aí logo em seguida ele também veio, né? Que ele também tinha que praticar atividade física. E ele gostou, assim, é uma modalidade que você se identificou bem também, né, Tom? E aí a gente se integrou bem, até que a gente viu uma matéria na TV sobre as Olimpíadas, né? Falei, deve ser lindo, né? E realmente foi um momento assim, bem especial, né? O legal é que nessas Olimpíadas eles não competem para ganhar prêmio, competem para celebrar a vida. Isso que é o bonito de tudo. Até me arrepiei. Exatamente. São pessoas de vários países. Vários países. Quando é internacional, tem um nacional também. Foram 2.600 pessoas. Crianças de 4 e um senhor de 86 anos que chegou a participar. Transplante de todo tipo, de Exatamente, rim, coração. Isso, órgãos e tecidos, né? É lindo, é lindo. Você vê, assim, pessoas que passaram pelos mesmos problemas que você e está ali, né, bem, né, celebrando. Tem gente que passou pelo retransplante também, muitas pessoas passaram pelo retransplante. E aí a pessoa está ali, cada um com seu depoimento, né? Cada um com seu país. Maravilhoso. Aí, vocês, nessa reportagem, inclusive, vocês conheceram a Patrícia Fonseca, que eu nem lembro que ano foi, mas que eu tive a oportunidade de, acho que, se eu não me engano, foi setembro de 2019. Eu gravei uma reportagem com ela. Legal. E a Patrícia Fonseca é a primeira transplantada do coração a participar dessas Olimpíadas. Hoje ela é triatleta, participa de várias competições e foi uma grande inspiração para vocês também. Sim, com certeza. Foi uma reportagem dela que eu vi e, assim, no dia seguinte, eu lembro que foi no domingo, no dia seguinte eu só esperei amanhecer e já mandei e-mail. Eu falei, eu quero participar. Que gostoso. E assim como a Patrícia inspirou vocês, tenho certeza que a história de vocês, uma história de transplante, uma história de amor, uma história de superação, também está inspirando milhões de pessoas aqui. Às vezes vocês podem até não chegar a vocês, mas eu tenho certeza que quem acompanhou o programa de hoje se inspirou. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui no programa é que se você quiser ser um doador, tem que conversar com seus familiares, é o primeiro passo. Conversa com seus familiares, a gente tirou as dúvidas aí sobre a diferença da morte encefálica, sobre da parada cardíaca, por exemplo. Então, primeiro passo, comunique aos seus familiares a sua vontade de ser um doador. E através da sua doação, você pode estar oportunizando a outras pessoas uma nova chance de viver. Olha só aqui a história da Lu, a história do Antônio. E para os rapazes, o Antônio é um exemplo, hein? Muito obrigada, gente, pela participação e pela história de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade de vir e falar sobre esse tema que para a gente é de extrema importância, né?
Como você falou, tem muita gente na fila ainda aguardando. Nós não estamos só falando de pessoas adultas, né, como eu, mas também como de crianças que podem ter um futuro garantido aí com o sim de uma família, né? Então, é sempre pensando que você, dizendo sim, você está fazendo bem para uma pessoa que você nem conhece. Então, você está fazendo sua parte neste mundo. Amém. Né? Que coisa linda, é verdade. E até a próxima, né? Chega aquele momento de se despedir que eu não gosto. Mas a gente tem mais identidade ao longo da semana. Eu espero você. Aquele cheiro, minha gente. Tchau, tchau.